Os pequenos testes. Uma das mais difíceis áreas em que eu me vi frente a frente com o problema de confiar foi com meus filhos, até mesmo nas pequenas coisas que parecem triviais e sem importância. Por exemplo, quando meu filho Lake tinha 8 anos, ele tentou ingressar no time de basquete local. Lake ama jogar basquete, e embora eu achasse que ele jogava melhor que a maioria dos outros meninos, Lake não foi aceito. Quando eu descobri que ele não havia sido aceito, eu fiquei irado. Fiquei irado porque me senti impotente. Eu não gostei de saber que alguém podia ferir o coração do meu filho dizendo que ele não era bom o suficiente para jogar. Parecia injusto. Continuei remoendo essa injustiça por vários dias, dizendo a mim mesmo que isso não importaria no final, mas não encerrava o assunto. Finalmente percebi que deveria ir até o Senhor e perguntar por que eu estava tendo tanta dificuldade em superar aquilo. Conforme orava, vi o cerne do problema. Senhor, eu admiti, não tenho certeza se confio meu filho a ti. Não sei se confio seu coração e seu futuro a ti. Parece bobagem como uma coisa tão insignificante como o basquete pudesse revelar meu coração a mim, mas revelou. Em algum lugar, lá dentro, eu não tinha muita certeza se confiava meu filho a Deus. Assim que percebi este lugar em meu coração, eu lidei com o problema e disse: Senhor, eu confio em ti. Confio que cuidas das minhas crianças. Confio que cuidas do meu filho. Mas se você me perguntasse, você confia que Deus cuida de seus filhos? Antes dessa situação, eu diria que sim. Mas então minha confiança foi testada e, apesar de não ser uma prova grande, mostrou-me uma área em mim que precisava crescer, o que me deu a oportunidade de deixar Deus me fortalecer. Minhas raízes de confiança se aprofundaram um pouco mais. Coincidentemente, pouco tempo depois de ter resolvido essa questão com Deus, Lake entrou em outro time de basquete que era muito mais adequado para ele. Quando me sentava para assistir seus jogos, frequentemente orava: Jesus, obrigado por não deixar Lake entrar naquele outro time, e obrigado por me ajudar a confiar mais no Senhor. Então, muito dos testes de confiança que passamos envolve este jogo de centímetros com relação a como respondemos quando pequenas coisas nos machucam, decepcionam ou assustam. O inimigo ama semear dúvida nas brechinhas de vulnerabilidade, como sementinhas de grama que brotam nas rachaduras da calçada. Com o tempo, essas sementes criam raízes que destroem toda a nossa fundação e comprometem nossa habilidade de permanecer de pé nos grandes testes. É vital lidarmos com os pequenos testes quando aparecem. Se não pudermos confiar em Deus nas pequenas coisas, não seremos capazes de confiar nele nas grandes. Quando Deus nos revela pontos fracos em nossa confiança, em vez de tolerarmos, devemos confessá-los ao Senhor, declarando que Ele é digno de confiança, agradecendo-o pela oportunidade de confiar mais nele e pedindo a sua graça para fazê-lo. Pronto para os testes. A jornada de Davi para construir confiança começou quando ainda era menino e cuidava das ovelhas de seu pai. Sabemos que ele já era um adorador e um músico talentoso nessa época porque o indicaram para ser o arpista de Saul, trazendo alívio espiritual para o rei quando tocava, ver 1 Samuel 16:18. Davi se dedicou a construir intimidade com Deus através da adoração. Também sabemos que ele estava aprendendo dependência de Deus quando lutou contra ursos e leões no campo. Quando chegou o tempo de enfrentar sua primeira grande prova, Golias, ele estava pronto. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17:37. Ele disse a Saul antes de enfrentar Golias. Isto é uma declaração de confiança. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo na área de confiança, mas Jesus não tropeçou cegamente nessas provas, ele se preparou para elas. Sozinho por 40 dias no deserto, através da oração e jejum, Jesus desenvolveu um relacionamento de intimidade por ter comunhão com o Pai e dependência, esvaziando-se de sua própria força. Ao final de 40 dias, fortalecendo a sua confiança no Pai, Jesus estava pronto para qualquer coisa que Satanás oferecesse. Sua resposta às 3 ofertas do diabo foi basicamente: eu confio em Deus e não irei desconfiar dele, confiando em você, quer agindo na força do meu braço ou tentando testá-lo. Ele venceu o diabo com a confiança. Se você quer construir uma fé inabalável em Deus e passar nas provas de confiança, deverá deixar que Ele o ensine sobre intimidade e dependência. Essas são as raízes que Deus está estabelecendo em sua vida. Intimidade e dependência vêm apenas através de um encontro pessoal e entendimento. Davi disse: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmo, capítulo 9, versículo 10. Conhecer o nome de Deus significa conhecê-lo pessoalmente e conhecer sua natureza.
Há muitas pessoas que usam o nome de Deus e talvez saibam muito sobre ele, mas deixam claro que não o conhecem de fato, pois não confiam nele nem o buscam. Deus não espera que tenhamos uma fé cega nele, sem conhecer o seu caráter. Ele não espera que construamos nossa confiança apenas sobre aquilo que ouvimos falar a seu respeito. Ele quer que tenhamos confiança por experiência própria. Este é o único modo de ter intimidade e dependência verdadeiras. Conhecendo sua voz. Assim como Davi no campo e Jesus no deserto, devemos permitir que Deus nos leve a um lugar onde possamos aprender a ouvir sua voz. Em Mateus 4,4, Jesus cita Deuteronômio 8,3 para confrontar o inimigo no deserto. Ele disse a Satanás que a Bíblia afirma que não vivemos apenas de pão, mas de cada palavra que procede da boca do Senhor. Isso não é verdade apenas para Jesus no deserto, mas também para as nossas vidas hoje. Ouvir sua voz é o que nos traz vida. Quando não ouvimos sua voz, nossos corações e espíritos morrem de fome. Devemos organizar nossas vidas de modo que estejamos sempre sintonizados com Ele. Ele deseja nos fortalecer e dar segurança. Deseja que saibamos que Ele está conosco e que iremos ficar bem. Sua voz é o que nos conduzirá durante o processo. Lake, meu filho, caiu de um escorregador quando tinha 6 anos e machucou o cotovelo. A princípio, achei que havia apenas deslocado o osso, então o levamos a uma clínica de atendimento médico. Fomos guiados para uma sala de emergência e o raio-x revelou que o seu cotovelo havia quebrado. Apesar de não ser uma fratura muito grave, o médico explicou que precisaria inserir um pino para que cicatrizasse corretamente. De repente, Lake teria que passar uma noite no hospital e submeter-se a uma cirurgia pela manhã. Lake estava bastante nervoso quando as enfermeiras chegaram para vesti-lo para a cirurgia. Nenhum de meus filhos havia tomado anestesia antes, então esse procedimento de 45 minutos era algo bem sério para ele. Ele se esforçava ao máximo para ser forte, mas quando chegou sua hora de ser levado para longe de nós, vestido com a roupinha para a cirurgia, lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enquanto olhava para trás para nos ver. Fui até ele para confortá-lo. Fiz que olhasse em meus olhos e disse que tudo ficaria bem. Não queria que ele ouvisse apenas minhas palavras, queria que ouvisse o tom da minha voz e olhasse em meus olhos. Se o tom da minha voz e o meu olhar contradissessem minhas palavras, eu não conseguiria transmitir tanta força e confiança. Mas não havia medo em meu olhar nem em minha voz, apenas firmeza. Depois de alguns minutos, Lake começou a se acalmar. Ele continuou a nos olhar enquanto o levavam, agarrando-se à força que eu tinha dado a ele. É este tipo de conexão que precisamos ter com o Senhor, especialmente quando Ele nos leva àqueles momentos onde confrontamos nossos maiores medos e anseios. Precisamos saber e sermos capazes de nos mantermos conectados à sua voz e à sua face. Em minha vida, percebi que estarei bem enquanto Ele estiver falando e eu ouvindo. Não importa o que esteja acontecendo, quantas tempestades eu esteja enfrentando ou quão vulnerável e fraca eu esteja me sentindo. Uma vez que eu consiga calar minha alma diante dele e ouvi-lo falar comigo, passarei por tudo o que tiver que passar. Houve tantas vezes em que eu fui até o Senhor com uma situação sufocante e ouvi-o dizer: "Olhe para mim, eu pareço estressado? Pareço preocupado?" "Não, Senhor, não parece. Então não sei por que você se preocupa." Funciona todas as vezes. Se eu puder ouvir sua voz e olhar sua face, eu volto a confiar e ter paz. Então faço disso minha prioridade, continuamente achegando-me a Ele, aquietando-me, esperando e ouvindo a sua voz.